Olha, a razão principal disso é que, no fundo, a teoria da evolução ela virou um dogma. E ela tem sido defendida com unhas e dentes e não cientificamente. Então, quando encontramos alguma coisa que seja um problema sério com a teoria da evolução, tanto na parte biológica quanto um pouco mais ampla, como é no caso do universo, de repente o negócio vira um caos. O pessoal já se arma com unhas e dentes. Não precisa fazer isso, nós estamos tratando de teorias. Nós queremos saber se a teoria funciona ou não. Então vamos testá-la. Se acharmos coisas que são contra a teoria, o que nós deveríamos fazer? Tentar preservar a teoria ou pesquisar para ver se realmente isso que é contra a teoria está derrubando a teoria. Percebe? É isso que não tem acontecido. Deixa eu dar um exemplo prático. O telescópio James Webb, que foi lançado no dia 25 de dezembro agora de 2021, ele entrou em funcionamento agora em julho de 2022. As primeiras imagens que nos foram mandadas foram inclusive feito análises de elementos químicos em galáxias que estão a 13,1, teriam existido, entre aspas, a 13,1 bilhões de anos atrás. Tá? O problema é que isso estava tão perto do Big Bang, segundo o modelo Big Bang, que não teria dado tempo para as estrelas dessas galáxias terem produzido elementos químicos que foram encontrados lá. Os elementos químicos estão lá. Não tem como discutir isso. Eles estão. Por exemplo, literalmente 700 milhões de anos depois do Big Bang, de acordo com a teoria da evolução, não deveriam haver elementos químicos metálicos em grande quantidade. Mas eles estão lá. Então, o que tem sido feito? De repente, aquilo que foi o principal do James Webb para trabalhar, para fazer, parou de funcionar. Falou, peraí. Gastam-se bilhões de dólares para colocar um negócio lá, para olhar no início do universo e a parte mais importante para de funcionar? Será que parou de funcionar ou os resultados não estavam vindo do jeito que o pessoal queria? Então, quebrou o equipamento. Não quebrou. Eles estão dizendo que eles estão arrumando. Teve uma pane, mas eles já estão consertando. Rapaz. Mas só a informação primeira que veio, nas 2 primeiras semanas, detonou com o Big Bang. Ou seja, o Big Bang fala, não poderia ter isso lá. Tá lá. Só para ter uma ideia rapidinho, só para finalizar a ideia então, a impressão que o James Webb está nos dando é que o universo foi trazido à existência pronto, completo, complexo, perfeitamente funcional. Perfeito. E doutor, como é que esses cientistas, eles que são contrários ao design inteligente, como é que eles se comportam quando algo dá errado da parte deles, algo que eles tentam provar, que eles tentam verificar e não dá certo? Como é que eles se comportam? Qual é a atitude deles em ver, rapaz, não está dando certo isso aqui mesmo? Será que dá para ponderar a outra área? O que eles fazem? Geralmente, isso é o que eu tenho visto ao longo desses quase 30 anos acompanhando esse negócio todo. Geralmente o que é dito é o seguinte, nós não temos o quadro completo. Então, quando nós tivermos o quadro completo, a gente vai poder falar com mais precisão a respeito disso, daquilo, etc, coisa e tal. O problema não é que não temos o quadro completo. É aquilo que nós já temos, mostra que o quadro não é aquilo que tem sido pintado. Exato. Não é aquilo que eles acham que é. Isso é algo totalmente diferente. Tá? E na sua experiência, desses 30 anos trabalhando com esses homens e sendo contrário à posição deles, o senhor tem visto algum tipo de como é que eu posso dizer, deles alguns abrirem mão daquilo que acham, reconstruir no seu pensamento, na sua mente, uma outra maneira de ver, ou começam a simpatizar com design inteligente, com criacionismo? O que o senhor tem visto aí nesses seus longos anos de trabalho? Olha, eu já vi muitas pessoas, assim como eu, porque eu também fui evolucionista por muito tempo, tinha um posicionamento muito fechado nessa área, assim, brigava com unhas e dentes por não conhecer todo o contexto, tá? Ao outro lado. Muitos desses, como eu, também saíram, deixaram o evolucionismo, o naturalismo, o Big Bang e tudo mais, e agora fazem parte desse pessoal que está engrossando essa fileira de criacionistas, de design inteligente e tudo mais. Então tem havido uma mudança. Aqui nos Estados Unidos, eu não sei agora quanto está, eu não chequei, mas há cerca de um ano mais ou menos atrás,
haviam mais de 1.000 dos grandes cientistas do mundo todo, inclusive ganhadores de prêmio Nobel, pessoas que receberam prêmio Nobel, dizendo que, no mínimo, a teoria da evolução teria que ser questionada. No mínimo. Não é nem assim, estão sendo bem brandos, não vão refutar, mas pelo menos questionar a gente teria que começar ali. Interessante. Tá? E o número tem crescido. É um negócio assim impressionante. Sabe por quê? Porque não é uma proposta religiosa, é uma proposta científica. Você testa, tem como você pegar e olhar certos fatores. Deixa eu dar um exemplo rapidinho do que eu estou falando. Tá? O século XX trouxe algo muito interessante à existência, que foi o que nós chamamos de computador. O computador tem duas partes. Uma parte é o hardware, aquela parte que você pega, tá? Que você compra, leva para casa e tudo mais, e a outra é o software. Você fala, não, mas o software também eu pego e levo para casa. Não, você leva o meio onde o software está colocado. Que o software você coloca num DVD, daí você coloca no seu computador, daí você põe no pendrive e tudo mais. Você tirou um pedaço do DVD e colocou dentro do computador? Não. Você tirou um pedaço do computador e colocou dentro do pendrive? Não. No fundo você está colocando o quê? Informação. Então essas duas áreas são áreas fascinantes, porque por muitos anos o naturalismo propôs a mostrar, sem sucesso, como o hardware teria aparecido espontaneamente. Eles nunca trabalharam com software. Qual a origem do software? Ou seja, da informação genética codificada, por exemplo. Tá? Então isso daí é que tem causado um grande mal-estar assim, e no fundo o que eles não querem é debater o assunto. Então é mais fácil dizer que nós somos um grupo de pessoas que nós não somos capacitados, nós não somos cientistas, nós estamos querendo colocar Deus no meio da sala de aula de ciências e a lista vai. E é interessante isso que o senhor falou das pessoas acharem que a gente quer colocar Deus em tudo e por isso que não colocam nas escolas em matéria de ciência. Há alguns anos atrás, quando eu estava no seminário, houve um fórum de cosmovisão. E teve um doutor que estava falando sobre o design inteligente e tal, e ele falou que o design inteligente não entra nas escolas e nem nos livros porque o MEC e as instituições não consideram como ciência, mas é uma teoria apenas, e por ser uma teoria que naquela época eles diziam que não era tão verificável, que não podia adentrar nos livros, não poderia entrar nas escolas, não poderia ser ensinado abertamente, publicamente. O senhor quer comentar alguma coisa sobre isso? Claro. Antes do seu comentário, eu queria que o senhor completasse dizendo como é que os pais poderiam ajudar os seus filhos, já que eles não têm isso na escola, a perceberem e a entenderem o design inteligente. Tá. Vamos começar primeiro falando um pouquinho dessa dinâmica que ocorre, por exemplo, com o MEC e outras instituições. O problema principal é que a teoria da evolução é a teoria com menos evidência científica que nós conhecemos na história. Então, se for por questão de evidência científica, o evolucionismo não deveria ser ensinado de forma nenhuma. O problema é que o evolucionismo ele é ensinado, só para chegar no design inteligente, ele é ensinado pelo seguinte: passou-se a impressão de que qualquer mudança que ocorra num organismo vivo seja evolução. Hoje, com os genomas bem estabelecidos, nós sabemos que qualquer mudança só é possível, ou só seria possível, se já estivesse pré-codificada na informação genética. Se não estiver codificado, ela não irá acontecer. Totalmente contrário à teoria da evolução. A teoria da evolução diz, não, mas o meio vai fazer com que... O meio não faz nada. Tá? O que o meio pode fazer, o que o meio pode fazer é ativar ou não a informação genética que já existe. Não consegue produzir aquilo que não existe. Tá? Então a teoria da evolução é uma teoria assim, sem evidência nenhuma. Por exemplo, cite um único elo de transição entre peixes e anfíbios. Um fóssil que tenha sido encontrado que não seja nem peixe nem anfíbio. Cite um único fóssil que tenha sido encontrado que não seja nem anfíbio nem réptil. Não existe. Não existe um único elo intermediário conhecido. E nós temos cerca de aproximadamente 1 milhão de fósseis diferentes.
nenhum deles mostra aquilo que a evolução propõe. Uhum. Rapaz, se a evolução foi o que aconteceu, deveriam ter toneladas e toneladas do que Sim. não deu certo. A gente não tem um único exemplo. Nós temos fósseis de peixes, temos fósseis de anfíbios, fósseis de répteis, fósseis de mamíferos, fósseis de aves. Percebe? Então, se for por uma questão de evidência científica, a teoria do design inteligente tem muito mais evidência, porque a gente mostra de uma forma, por exemplo, na parte dos genomas. O professor Dr. Marcus Eberlin, ele escreveu um livro excelente chamado Antevidência. Tá? Nesse livro ele cita uma quantidade imensa de exemplos de informação genética pré-codificada, já está no genoma do animal, da planta, para que quando houver necessidade ele seja expresso. Cara, a evolução não funciona desse jeito. Isso é sinal de inteligência, já estava lá caso precise. Entende? É você, chega um dia, você vê umas nuvenzinhas lá no céu, você põe o guarda-chuva no seu carro e vai trabalhar. Se choveu, você pega o guarda-chuva e está de boa. Tá? Agora, você não vai criar um guarda-chuva no meio do caminho só porque tem nuvem no chão, no céu. Perfeito. Percebe a diferença? Então, quando nós tratamos nesse aspecto de design inteligente, o design inteligente possui uma quantidade imensa de evidências mostrando que houve por trás de tudo isso que nós temos uma fonte inteligente. Ele não diz que é Deus, o Deus da Bíblia, só diz que isso é sinal de inteligência, requer uma fonte inteligente. Só para explicar um pouquinho melhor, eu falo a respeito dos pais, pensa o seguinte, se você estiver andando um dia, vai fazer uma caminhada aí, está lá num campo, você encontra uma pedra no campo, você pergunta o seguinte, há quanto tempo essa pedra estaria aqui? É uma pergunta lógica, e se você falasse assim, talvez desde sempre, sei lá, está morto tempão aí, seria uma boa resposta, certo? Mas e se você estivesse andando no mesmo campo, um outro dia você chega lá e você encontra um relógio. E você perguntasse, desde quando esse relógio está aqui? Se você respondesse, sei lá, desde sempre, faria sentido? Não. Mas os dois são objetos físicos, porque um faz sentido você dar a resposta e o outro não. É porque um contém informação, o outro não. Percebe? Então o design inteligente trabalha com isso. E é bem legal porque eu só estou dando exemplos práticos, assim, para você ter uma noção, tem uma quantidade de vertentes aí que dá para a gente trabalhar. Quando nós falamos daí com os pais, tá? É muito importante para os pais, principalmente os pais que são cristãos, tá? Não chegar e ficar dando aquela resposta assim, que é uma resposta muito... deixa eu ser bem cauteloso no que eu vou falar. Okay. Uma resposta que diminui a beleza do cristianismo. A resposta é a seguinte, é pela fé. Não, eu sei que é pela fé, tem muita coisa que é pela fé, mas tem outras que não. Jesus, quando foi perguntado a respeito, é lícito pagar imposto para César? Jesus não pede uma moedinha e pergunta, de quem é essa esfinge aqui, de quem é esse desenho? É de César. Qual a resposta que Jesus dá? Dá para César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. Certo? Será que Jesus não sabia que tudo é de Deus? Tudo pertence a Deus? Mas Jesus estava dizendo, tem coisas que eu quero que você dê para César. Da mesma maneira, tem coisas que Deus quer que a gente dê para a ciência. Isso aqui a ciência vai tomar conta. Mas tem outras coisas que a ciência não vai fazer, porque ela é limitada. Percebe? Então, para os pais, é muito importante que os pais aprendam a levar os filhos a pensar. A também ter respostas para si mesmos. Porque eu sei, é muito cômodo chegar e falar assim, é pela fé. Por quê? Porque eu não preciso estudar nada. Exato. Entende? Agora, se eu tiver que estudar, eu posso mostrar certas coisas com uma certa diferença. Deixa-me dar um exemplo vindo da própria Bíblia. A gente conseguiria provar que o céu e o inferno existem cientificamente? Cientificamente? Não. Não tem como provar que o céu existe, que o inferno existe. Por exemplo, no inferno, qual a entropia do inferno? Entende? A entropia é catastrófica, sei lá, esse tipo de coisa. Qual a temperatura no inferno? Não tem como provar isso. Mas olha que coisa interessante. A Bíblia fala de certas cadeias de montanha, como as cadeias do Ararat. Elas existem? Sim. Então a Bíblia faz uma menção de um lugar específico que a gente tem condição de ir e testar. A Bíblia fala de cidades, fala de impérios, fala de reinos, fala de acidentes geográficos. Você tem condição de ir lá e testar. Ou seja, em tudo aquilo que a Bíblia fala no aspecto físico e que é testável, ela está correta. Porque naquilo que ela fala que não é testável, ela estaria errada. Percebe?
A probabilidade dela estar errada é mínima. Porque em tudo aquilo que ela fala que é testável, ela está correta. Naquilo que ela fala e não é testável, provavelmente ela estará correta também. Não faria sentido se não fosse. Correto. Mas é por isso que muitos pais chegam assim, o inferno existe? Ah, claro que existe. E o filho fala, pai, o senhor já foi lá para ver se realmente existe? O céu existe? A senhora já foi lá para ver se existe? Percebe? Mas se os pais souberem a desenvolver esse tipo de raciocínio, nesse exemplo que eu estou dando de céu e inferno, você vai estudar a respeito dos locais bíblicos. Eles existiram? Você encontra no mapa? Sim, está lá. Se naquilo que é testável a Bíblia está correta, por que naquilo que não é testável ela estaria errada? É esse tipo de raciocínio que a gente precisa levar em conta. Vou pegar mais um, só para entender a ideia do raciocínio. A Bíblia fala de um dilúvio. Tá? Existem cerca de 200 relatos, entre outras civilizações espalhadas pela Terra, que também falam de um dilúvio. Ou seja, elas falam que um dos antepassados havia salvo os animais num grande barco por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. Então, quando nós olhamos isso, a pergunta que nós temos que fazer cientificamente, que é o que levaria os nossos filhos a pensar, seria o seguinte: qual a probabilidade de 200 culturas terem inventado exatamente a mesma história? Percebe? Ou seja, vamos olhar do lado negativo. Será que foi mentira mesmo? Ou seja, qual a probabilidade de 250 culturas que não tiveram contato uma com as outras terem criado exatamente a mesma história mentirosa? É óbvio que isso daí não é possível. É possível, não. Percebe? Então, esse é o aspecto que os pais precisam levar os filhos a pensar. Não só os pais, mas eu diria inclusive os professores de escola dominical, os nossos líderes nas igrejas. Não dá bandeja de prato pronto para a garotada, não. Faz lá pescar o peixinho para ver ter o sabor de pescar.